E aí, galeras, tudo bem com os senhoritos e as senhoritas? Eu espero que muito bem aí, diga-se de passagem. Até então, o cair do luar e a lua está se movimentando mesmo, né? Deixa eu filmar pra lá também. Bom, galera, já deixa o like, se inscreva, compartilhe, comente, se todas as vossas senhorias assim o puderdes fazer, né? Bom, então o negócio é o seguinte, gente. Alguns assuntos aí religiosos, né? Pretendo falar aí sobre a Septuaginta, né? 7 livros do Evangelho. A Septuaginta, eu acho que tem uma questão de monetização, né? A coisa monetária, né? Eu vou te pagar tal, daí depois vamos revisar os pares, né? Em tal lugar do mundo. Mas eu acho que aí é que tá, não teve coisas violentas, né? Acho que até eventualmente as pessoas que queriam mentir traduzindo as Sagradas Escrituras, não eram tão severamente punidas como falam, né? A Septuaginta também, que eu saiba, seria tipo de um rei do velho continente, né? Que obviamente queria a Bíblia, né? E eu acho que basicamente ficou no velho continente, né? Não sei se tinha saído de lá, né? Então falta essas pesquisas sobre o fato de realmente será que talvez o profeta Elias quebrou as estátuas lá de Acabe, né? Mas eu acho que aí que tá, aquele lugar sempre seria um lugar, né? Aquele lugar sempre deveria ser um lugar monoteísta, de Deus, né? De Deus de Israel e tudo mais, né? Então, assim, só para o pessoal não confundir as coisas, obviamente, né? Aí, aliás, gente, peraí, deixou uns dois atentados aí passar, né? Umas duas pessoas atentadas, 3 agora, né? 4 agora, melhor dizendo. Bom, então também de antemão hoje é um domingo, né? Então, bom culto ou boa missa, né? Para quem foi ou para quem ainda vai, né? Bom culto ou boa missa aí com o seu pastor ou com o seu padre, né? Fiquem com Deus. Nesse vídeo aqui eu acho que eu vou postar aproximadamente lá para uma terça-feira, né? Se tudo ocorrer bem, se tudo transcorrer bem. Então, esse seria aí os principais assuntos, né? Eu pretendo falar uma sobre a obra clássica, né? Mais outra obra clássica e, obviamente, mais outro vídeo aí sobre algum personagem do nosso folclore, né? Bom, obviamente, né, gente? Eu também pretendo aí falar sobre as novas nomeações de ruas, né? Mas, obviamente, com uma cara totalmente conservadora, né? Eu acho que, por exemplo, João Goulart, Marechal Tito, entre outros, obviamente, que eu pretendo tirar. Bom, a Marielle Franco também, né? Então, também quero dar essa nova roupagem conservadora. Bom, gente, deixa eu ver o que mais, né? Isso daí, obviamente, que eu pretendo fazer, né? Eu pretendo aí pegar mais outros textos bases para postar, né? Fazer o vídeo postar, fazer mais novos reacts. Bom, gente, também para falar muito bem a verdade aí, o Paulo Cogos, né? Nosso grande Paulo Cogos, eu pretendo postar também nessa segunda-feira o vídeo que o Paulo Cogos fala, né? Como que o Lula ele pretende aniquilar com a inteligência, não digo com a inteligência artificial, né? Mas toda a parte de TI, né? Melhor dizendo, a parte de TI, que é a parte de tecnologia da informação, né? Tecnologia informativa que computadores, né? Essas coisas pretendo postar aí. Obviamente o nosso Paulo Cogos aí puxando o voto aí pro Flávio Bolsonaro, pro mito, tá ok? Pro seu Jair Messias Bolsonaro aí, tá ok? O mito, o filho do mito aí, tá ok? Então também bem legal essa parte aí do seu Paulo Cogos. Bom, obviamente, né, eu pretendo falar aí também sobre talvez o que eu discordo do Paulo Cogos, né? Acho que talvez. Pera aí, vai deixar essa motocona passar, né? Obviamente de um bostileiro, né, que mancha a nossa imagem, né? Mancha a imagem do nosso país. Gente, eu sei lá, gente. Eu acho que por mais, por exemplo, que eu tenho meus desafetos aqui no YouTube, eu acho que alguns de vocês sabem muito bem quem são. Eu acho que eu não preciso ficar citando nomes, né? Eu acho que eu sei lá, eu acho que talvez eu não ligo tanto deles não serem informados, né? Eu acho que seria bom se eles fossem informados sim, né? Inteligentes, né? E tudo mais. Porque isso eu acho que casa muito com aquela ideia principal que o professor Olavo de Carvalho falou, né? O nosso país, por exemplo, a gente não, há mais de 50 anos que a gente não tem uma obra literária que presta, né? Nenhuma, né? Há mais de 50 anos que a gente não, a gente pega o Anuário Internacional das pessoas de destaque, né, acadêmico, intelectual,
a gente não vê um brasileiro lá, né? Acho que tem cara lá do Polo Norte, né? Sei lá, é Polo Sul, né? Pinguim do Polo Sul recebendo uma medalha no anuário acadêmico, menos um brasileiro, né? Então, tipo assim, isso é muito ruim, né? Agora eu acho que aí é que tá, é a burrice, infelizmente, que impregnou no nosso país, né? A burrice brasileira, né? Isso não aconteceu, né, em nenhum lugar do mundo, né? Não aconteceu aí na França napoleônica, na Alemanha bigodista, né? Deixa eu ver assim, no maior país eslavo aí do Stalin, dos outros, né? Só aconteceu no Brasil, isso é muito ruim, né? Então, um grande problema, né? Desculpa, gente, eu tive que interromper. Então, voltando, então um grande problema que se coloca, né, que coloca-se na mesa, né, é que às vezes não seria nem tanto essas ideologias que são completamente ruins, retóricas, que são muito, mas muito controversas, né? Para não ter que baixar mais ainda o nível, né? Acho que às vezes o grande problema, né, que está impregnado no nosso país, nessa falta, né, essa degradação cultural, intelectual, acadêmica, né, religiosa, espiritual, tudo, né, horrível, né, que nos cerca, né, que infelizmente se impregnou e obviamente, né, nada foi feito, né, mas vamos tentar fazer alguma coisa para a gente conseguir se livrar disso, né, gente? A gente não quer viver num país assim, né, onde os nossos mesmos, né, os nossos eus, né, os nossos pares, os nossos compatriotas, eles se comportam dessa maneira grotesca, né, que beira a bestialidade, né, a bestialidade animal, basicamente, né, mas enfim, né. Então esse aí seria um dos pontos e obviamente, né, que eu pretendo puxar aí essa questão aí do Paulo Cogos com Aldo Rebelo, né, essa parte aí. Bom, é um filme aí, né, dos pastores também no tempo bigodista, né, eles que se recusaram a colocar a cruz de ferro, né, nas igrejas e falou, não, aqui não, né, aqui só entra a cruz de Jesus Cristo, né, infelizmente eles foram ceifados, né, então também um tema aí bem legal e ainda dentro do âmbito religioso pra gente falar, né? Eu acho que é isso aí, gente. Eu acho que basicamente seriam os assuntos em voga, né? Os assuntos que estão em alta que nós poderíamos falar, né? Bom, a questão aí a garota falou do nosso continente, né? Ela fez algumas ponderações, né? Bom, esse cantor aí de Porto Rico, né? Esse cantor porto-riquenho, né? Que já fez shows aqui também no nosso país, lá no Allianz Parque, outros, né? O estágio do Allianz Parque, que ele, sei lá, ele quer comunicar a latinidade também para nós, né? Ele fala o Brasil é latino, né? O Brasil faz parte da latinidade, né? Então, eu também quero expor e discorrer de alguns pontos, né? Que, primeiramente, esse cantor porto-riquenho que abre, né? Ele tá fazendo as aberturas do NFL, né? Acho que é isso, né? Que é do futebol americano, aí ele coloca os pontos dele, né? E seria interessante a gente também discutir decorrer desse tema. Eu acredito que sim, né? Seria bom a gente colocar as coisas boas que aconteceram no nosso continente, né? Os grandes heróis também do nosso continente, né? E aí eu posso fazer alguns contrapontos, né? Se bem que alguma coisa ruim seria tipo a versão dos nossos irmãos, né? No nosso país vizinho, eles terem talvez alguma certa versão com o nosso idioma, né? Eles falarem, o idioma que os brasileiros falam é meio estranho, né? Então, a gente meio que deixa de escanteio, né? Então, talvez esse seria um dos principais entraves, né? Obviamente que eu não gosto do multiculturalismo, política de fronteiras abertas, esquerdismo, né? Mas eu talvez acharia bem interessante que sim, né? Bom, seja nas escolas, seja em outros lugares, a gente falar dos grandes caras que fundaram o nosso continente, né? Isso seria interessante, né? O Dom Pedro I, Urguiles, eu esqueci o nome aí do fundador do México, né? Enfim, então os grandes, né? Os grandes nomes e sim, a gente trabalhar a partir disso, né? As outras coisas aí, sei lá, a Guernica, a Guerra dos Cravos, né? A treta dos cravos, né? Que são dos nossos países colonizadores, talvez não teria tanto interesse, né? Da gente ficar discutindo e ficar falando sobre essas questões, né? Eu acho que
estariam completamente fora de cogitação, né? Fora de alcance, né? Fora de ideia. Bom, gente, eu acho que basicamente esses seriam os avisos gerais, né? Os assuntos gerais. Eu acho que deve ter mais, né? Desculpa aí se eu me atrapalhei em algum tópico, né? Esqueci de comentar outro, né? Mas basicamente esses seriam os mais em alta, né? Então, eu espero que todos vocês tenham gostado do vídeo, né? Bom, se vocês puderem aí de novo, deixa o like, né? Se inscreva, compartilhe, comentem. E é isso, então fiquem todos aí na Santíssima Paz de Deus. Um prazer inenarrável tê-los todos aqui comigo, né? Até a próxima, se Deus quiser. E é isso. Então, tchau, gente. Falou, tamo junto. Falou, passou a régua. Até a próxima e tamo junto. Falou, fui.